pessoal, tudo bem? Retomando o assunto sobre validação de diplomas, eu quero gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouco sobre a declaração de valor emitida pelo consulado italiano. Tem alguns pontos muito importantes que a gente precisa observar antes de começar a trabalhar na emissão desse documento que é tão importante, tá? Primeiro de tudo, a declaração de valor ela não é um diploma ou uma certidão com valor de reconhecimento internacional na Itália. A declaração de valor ela tem um caráter meramente informativo. Ela serve para comunicar o Estado italiano, através do seu escritório no país estrangeiro, né? Porque os consulados eles funcionam como um órgão administrativo do país no outro país. Então, é como se a própria Itália, no seu escritório no estrangeiro, certificasse para si mesma que aquele cidadão se formou naquele país estrangeiro de maneira legítima. O que significa dizer de maneira legítima? Por exemplo, que ele fez um curso superior numa instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, que ele realmente cumpre todos os requisitos para ter aquela formação, que no país de origem aquela formação permite que ele desempenhe determinadas atividades. Isso tudo é muito importante porque nas relações internacionais entre privados, os países costumam estabelecer acordos de reciprocidade, ou seja, fica combinado que um cidadão de um país com relação a outro país será tratado nos mesmos termos, contanto que a relação seja igualitária. Ou seja, se eu tenho uma formação no Brasil como pediatra, como técnico em enfermagem, que me permite desenvolver determinadas atividades, numa eventual relação internacional na Itália, eu tenho, em tese, tá? Num acordo bilateral, enfim, o direito de exercer as mesmas funções de maneira igualitária, contanto que um cidadão italiano nas mesmas condições, possa exercer aquela profissão no Brasil nos mesmos termos. Então, são acordos de tratamento recíproco, tá? De igualdade. E o que acontece? Muita gente às vezes confunde a declaração de valor como o próprio reconhecimento em si, especialmente porque no site do consulado, quando você vai pesquisar sobre o atendimento para a declaração de valor, existe uma anotação ali sobre quais documentos devem ser apresentados no caso de reconhecimento profissional. E aí, às vezes, a gente se confunde e fala, bom, para reconhecer a minha profissão, basta essa declaração de valor. Ela é um primeiro passo, tá? Um primeiro passo, mas não é o ponto final. Vamos dizer ali que ela é um bom ponto de partida. Primeiro de tudo, explicando o que é essa declaração de valor, né? É importante saber que a declaração de valor ela é emitida no consulado de onde você se formou, não onde você reside. Então, a competência daquele consulado, a circunscrição territorial, diferente para outros tipos de atendimento, que está vinculado ao local de residência do requerente, né? Então, se eu moro em São Paulo, consulado de São Paulo, se eu moro no Paraná, Curitiba, não. A declaração de valor, ela está necessariamente vinculada ao local de formação. Então, se eu fiz o ensino médio em Curitiba, o ensino médio deve ser reconhecido em Curitiba. Se eu fiz a graduação em São Paulo, a graduação em São Paulo. Então, se eu precisar das duas, metade vai para Curitiba e a outra metade para São Paulo. É importante prestar atenção para você não ter os seus documentos rejeitados, tá? Infelizmente, nos procedimentos consulares e em muitos outros, quando diz respeito de Itália, não existe uma uniformidade, ou seja, cada consulado tem o seu modo de lidar. Então, alguns não precisam agendar, basta mandar a documentação por correio, outros precisam agendar através do sistema do Prenota-me, outros o agendamento é por e-mail, e aí nos agendamentos por e-mail é preciso tomar cuidado, porque os e-mails eles precisam ser enviados exatamente naqueles termos, exatamente com aquelas palavras, separados exatamente daquela forma, senão ele é rejeitado como pedido de agendamento e você fica infinitamente esperando naquela vaga que nunca chega, tá? Bom, normalmente, em linhas gerais, já sabendo que cada consulado tem a sua forma de lidar com a situação, primeiro de tudo, entrar no site do consulado, identificar o seu consulado competente, né? E aí você vai ter isso lá, porque no site do consulado ele vai ter escrito
para quais títulos ele tem a circunscrição territorial, né? Então, eu atendo os estados tais, os estados tais. Depois, entender para qual consulado você vai ter que mandar cada uma das suas formações, tá? Preparar essa documentação, sempre traduzida por um tradutor juramentado, nunca comercial, e apostilar, original e tradução. Lembra que, sempre, via de regra, as firmas, as assinaturas feitas a próprio punho, nos diplomas, nos históricos, em qualquer declaração, seja de conselho, órgão, ou então declarações de autenticidade, que é um documento que vai sempre na lista, se não forem firmas digitais com padrão ICP Brasil, precisam ter firma reconhecida em cartório, tá? De preferência antes do apostilamento. Não é dito que precisa constar no apostilamento que a firma foi reconhecida, mas é importante que você faça antes, tá? Tudo traduzido e apostilado. Outro detalhe importante que eu gostaria de passar um highlight também é com relação à parte de reconhecimento da profissão, que é preciso apresentar uma certidão do conselho de inscrição, e essa certidão é a única que tem prazo de validade, ela tem uma duração de 3 meses, então sugestão, é a última a ser emitida. Porque às vezes a gente fala, não, mas em 3 meses eu já vou ter preparado tudo. Mas às vezes dá algum probleminha no caminho, você esqueceu de reconhecer a firma não tá batendo, essas coisas acontecem e aí você perde a validade daquele documento que já foi traduzido, já foi postilado e aí precisa começar tudo de novo, tá? Então tomar cuidado com essa questão dos prazos. E é isso, tá? Então, a declaração de valor, ela serve para quê? Para você se matricular em universidades italianas. Para quem não é de profissões regulamentadas, você precisa da declaração de valor para conseguir uma vaga de emprego, provar para o seu empregador que o seu background, o seu histórico de formação, ele é legítimo. Normalmente eles pedem a declaração de valor acompanhada da documentação corredata, né? Então, da documentação que embasa aquela certidão. E nos casos das profissões regulamentadas, sem dúvida, é indispensável. Então, além de todo aquele acervo, todo o dossiê, a declaração de valor, sem dúvida, emitida pelo consulado competente, tá? Outra dúvida. Bom, e se eu tiver uma graduação de competência de um consulado e o mestrado de outro? Você primeiro faz a graduação no consulado competente e depois você faz o do mestrado no outro consulado. E aí a sugestão que eu daria para você, para não ter que ficar enviando toda a documentação original, inclusive a declaração de valor da graduação, para o outro consulado, porque a logística de remessa desses documentos por SEDEX, por correio, é a fase mais crítica, né, onde você corre o risco de perder a documentação, dela ser extraviada, você mandar uma cópia da declaração de valor da graduação, para poder ajudar você a conseguir a declaração de valor de um mestrado, de um doutorado, enfim, tá? As declarações de valor, elas têm uma taxa que precisa ser paga, se não por transferência bancária, por cartão de débito, nunca em dinheiro, no consulado, tá? Hoje, no valor de 300 euros. Se você puder provar que é para dar continuidade aos estudos numa universidade italiana e já tiver a carta de aceite, eles não cobram. Acontece que isso é uma coisa um pouco complicada, né? Porque para ter a carta de aceite, você tem que passar pela avaliação da universidade, né? Pela análise primária da documentação. E normalmente eles já pedem a declaração de valor desde ali. Então, é uma coisa que acaba ficando um pouco fora de uso, tá? E é isso, pessoal. A declaração de valor, ela não tem data de validade e no texto da declaração de valor constam ali todas as informações. Então, quanto tempo você estudou para ter aquele título, que ele é reconhecido pelo Ministério da Educação, que ele permite que você exerça tais competências. E outro detalhe, com relação à formação de ensino básico, então até o ensino médio, o Brasil se adequou às normas internacionais, se colocou em padrão de equivalência com os outros países, para estabelecer que nosso ensino básico também tem duração de 12 anos recentemente, que é quem fez o 6º ano, né? Quem é mais velho, não é tão jovem assim, já fez a faculdade, enfim, normalmente fez 11 anos, tá? E aí como que faz? Para você entrar num curso de bacharel na Itália, você precisa comprovar o ensino básico de 12 anos. Para fazer qualquer outro curso, na verdade, então,
eu tenho um ensino médio e eu gostaria de fazer um curso, um tecnólogo, um curso na Câmara de Comércio, alguma coisa assim. Você vai precisar provar que você tem o diploma da escola secundária. E aí, para isso, eu tenho que ter os 12 anos. Isso é importante, porque normalmente a gente não tem, tá? A não ser que você seja muito jovem. E aí, como você faz? No site do consulado, normalmente está escrito, às vezes não, mas se não tiver, você pode integrar estes 11 anos, ou seja, são 11, faltou mais um, com um ano que você cursou de um curso de graduação, ou um tecnólogo, ou qualquer outro curso que você tenha feito para além da linha. Então, eu fiz 2 anos de um técnico, ele entra na conta. Eu fiz 1 ano de psicologia, abandonei, ele entra na conta também, para que você bata os 12 anos da escola secundária e possa fazer um curso de nível superior aqui na Itália, como se estivesse ali em equiparado. Tá bom? Mais pra frente eu vou falar nos outros vídeos sobre o diploma do CIMEA, que é uma substituição à declaração de valor emitida pelos consulados no país de origem. O diploma do CIMEA, que é uma entidade, um centro certificador italiano, as universidades aceitam e é possível você substituir com um diploma de autenticidade do CIMEA, tá bom? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, se vocês gostaram e estão interessados em outros conteúdos, eu vou continuar postando com a frequência que eu puder. E curtam, compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar. Um abraço, pessoal!